um mini parto aqui. Fez um casinho? Sim, eu fui para um cappuccino. Eu ia tomar um cafezinho, mas como me deixa acelerada, eu falei, eu vou pro cappuccino. É. Boa tarde a todos que estão aqui participando com a gente, sejam bem-vindos. E Dai, obrigada pela oportunidade, do convite de poder estar participando com você aqui. Espero que o nosso papo de hoje possa aí ajudar muitas pessoas, que possa agregar de forma assim para que a gente possa levar crescimento para a casa das pessoas aí através da organização. A organização. Então, vamos lá, Rose. Fala um pouquinho primeiro de você, para os nossos convidados aqui da live conhecer mais você. Bom, galera, meu nome é Rose Fonseca, trabalho há 6 anos com organização. Sempre fui uma mulher muito organizada, uma criança organizada, mas caí aí sem querer, querendo na organização e descobri que esse é meu propósito de vida. Amo o que eu faço, cada organização que eu realizo transforma primeiro o meu eu e depois o cliente, né? Então, tenho Exatamente. trabalhado aí há 6 anos, são centenas de casas transformadas, né? Todos os dias, assim, é muito importante você entrar na casa de alguém e você poder levar o seu conhecimento para estar ajudando. E há 2 anos eu estou trabalhando com treinamentos, eu formo mulheres e homens também, né? Para trabalharem com a organização profissional, porque é um mercado que está crescendo bastante, uma profissão que está crescendo bastante, né? E na sociedade que a gente vive hoje, nessa correria de querer fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, a gente acaba esquecendo de nós, acaba esquecendo da nossa casa, né? Então, eu me dedico a fazer com que esse mercado cresça um pouquinho mais com pessoas aí com propósito e com ferramentas necessárias para estar organizando outros lares. Então Isso é aí. isso. Bom, então vamos começar. Antes de convidar você aqui para a live, eu estava falando para eles sobre o que é a organização. Eu acho Uhum. essa pergunta uma pergunta bem legal para a gente estar iniciando, porque muita gente acredita que a organização é um ato de, é uma forma de dom, né? A pessoa tem que ter o domínio, ela nasceu com aquilo, é natural dela. E eu acho que isso não é uma verdade. Eu acho que a gente cria esse hábito de se organizar e aí a gente consegue dessa forma, fazendo os passos a passos, tentando cada dia mais, a gente consegue trazer isso para nossa realidade de vida. Então, o que seria a organização? Primeiramente, a organização organizar é um verbo, né? Se a gente for analisar dentro da nossa língua portuguesa, é um verbo. Então, organizar é uma ação. Então, qualquer pessoa pode organizar um ambiente, né? E desmistificando aí essa questão de dom. Claro que existem pessoas que nascem um pouquinho mais, assim, afiadas para a organização, né? Vamos dizer que nem uma pessoa que já nasce cantando, que só precisa fazer uns ajustes para cantar como profissional. E tem aquele que deseja ser um cantante, quer ser cantor, mas precisa fazer muitas aulas de canto, precisa fazer muito trabalho com a voz, mas consegue chegar lá. Então, trazendo essa comparação dentro da organização é a mesma coisa, né? Então, qualquer pessoa pode organizar. Eu até anotei aqui, que está no nosso dicionário, organização é quando você dispõe as coisas. Então, ó, você dispõe as coisas usando métodos. E é isso que nós profissionais fazemos. Nós aprendemos métodos para usar dentro de um ambiente. Então, nós usamos métodos com técnicas de forma lógica, trazendo algo lógico, não algo estético, para facilitar o processo ou as atividades desenvolvidas no ambiente. Então, veja como é muito claro isso, né? Então, eu uso técnicas e uso métodos para realizar a organização dentro do determinado local, né? Pode ser ambiente físico, virtual, ou pode ser também aqui na mente, né? Você precisa organizar seus pensamentos, suas metas, então tudo há uma organização. Então, aqui a gente já entende que a organização é algo que eu decido ter.
Então, para que uma pessoa ela seja organizada, ela precisa entender o quanto isso é importante para ela, o quanto ela deseja ter isso na vida dela e por que ela quer ter isso. E para mim saber e ter essa visão, por que, que eu quero ser organizada, por que, que eu preciso ter um guarda-roupa organizado, uma casa organizada, eu preciso entender o que a falta dela está me trazendo, ou me tirando, eu diria, né? Tá nem trazendo, é tirando, né? Então são tantas coisas que a falta de organização ela traz para a nossa vida. Então, organização de modo mais fácil de entender, como você iniciou falando aí, é o hábito. Então, eu posso criar esse hábito, né? E o hábito não é algo que você fala assim, a partir de hoje eu sou organizada. Não é um dia, não é 2 dias. O hábito, ele precisa de um determinado tempo. Vou até dar um exemplo aqui. Eu estava assistindo a live de uma marketing digital, que eu sou fãzona dela, e ela fez um comentário bem bacana que ficou marcado na minha cabeça, né? Ela estava reformando a casa dela e tem um banheiro que fica na sala onde ela trabalha e ela queria encontrar uma lixeira que combinasse com a decoração do banheiro. Então ela deixou por último. Então toda vez que ela usava o banheiro e escovava o dente, usava fio dental ou algum papelzinho, ela colocava dentro do saquinho e ia até a área de serviço e jogava no na lixeira dela. Então, ela começou a fazer isso toda hora. Então, toda hora ela usava o banheiro, ela pegava o lixinho e levava para a lixeira lá da área de serviço. Fazia uma certa caminhada. Aí ela comprou a lixeira, certo? A lixeira estava lá no banheiro. E ela continuou pegando o lixinho e levando até a... Você entende como o hábito ele é poderoso? Então, dentro da organização, a gente faz exatamente isso. Então, é algo que a gente tem que fazer todos os dias. Hoje eu começo organizando isso, eu dobrei a minha roupa assim. Vai ser difícil eu manter esse hábito? Vai, porque eu vou ter que transformar aquilo que eu fazia até então e começar a fazer a partir de hoje diferente. Então vai levar um certo tempo, É, até que... é o que eu chamo de treinar o nosso cérebro, né, Sim, Rose? A gente sim. vai treinando. Eu ouço muitas pessoas quando eu entro em contatos com os meus clientes, eles falam muito sobre, mas como que eu vou manter isso organizado? E eu falo, você precisa de querer, né? Que nem você falou, aí a gente precisa Quando querer você está presente nisso, né? isso, estar presente. Você precisa, para a organização funcionar, você tem que querer. Quando você querer, quando mudar ali na sua mente, você vai começar a treinar o seu cérebro para fazer aquilo, criar o hábito de, no caso, como você citou, dobrar uma blusinha e colocar da mesma forma dentro da gaveta, Todos né? os dias. E todos os dias. Os É igual dias. escovar os dentes. A gente escova o dente e nem pensa, não é? Eu Exato. levanto e já vou lá escovar o dente. Eu não penso, então, porque se transformou num hábito. Então, para que a organização ela funcione na vida de alguém, então ela tem que se transformar num hábito. Ou seja, se é hábito, qualquer pessoa pode ter dentro da sua casa, dentro da sua rotina, a organização. Então, aqui a gente já acaba com o mito, né? Que organização é dom, que organização é toque. Não, organização é hábito. Gente, fala aí pra mim, deixa aí no comentário, escreve quem acha que organização também acreditou um bom tempo, que a organização é um dom e que não se achava capaz de organizar, né? Achava que eu sou a pessoa que não consigo, sou super desorganizada. E aí nos leva à próxima, outra pergunta que eu queria fazer para você esclarecer para a gente sobre a importância da organização, né? A gente está falando de criar esse hábito e eu queria mostrar para elas o porquê é tão importante criar esse hábito de organização dentro da nossa vida. A importância, eu diria que a gente precisa pensar no nosso dia a dia, né? A importância, ela é um pouco diferente para cada pessoa. Então, para mim entender a importância de me tornar uma pessoa organizada, de trazer esse hábito para a minha vida, eu preciso analisar o que a falta dessa organização está me tirando, né? Vamos dizer, está adiando um sonho de fazer uma faculdade,
Tá adiando o sonho de eu conseguir um emprego melhor. Tá adiando o sonho de eu conseguir um trabalho melhor. Eu não estou conseguindo administrar minha rotina. Os meus filhos estão bagunçando, eu não consigo administrar, eu não acho nada. É um estresse, que nem eu tive uma cliente que me contratou simplesmente para organizar os quartos das crianças, porque era um estresse todos os dias pela manhã para colocar a roupa neles para ir para a escola. Algo que você pensa assim que é algo tão simples, mas que estava tirando completamente a paz da casa dela. Então, Uhum. encontrar a meia, não encontrava o sapato. Então, ela falou assim, todos os dias era uma correria. Ela perdia o horário, chegava atrasada na escola. Ela foi chamada na escola para falar, olha, você está chegando muito atrasado. Isso está prejudicando os seus filhos, né? Então, a falta de organização, não saber onde está um sapato. Ela falou assim que já chegou um certo momento de não encontrar um par do outro e colocar em qualquer pé, entendeu? É a moda. Ela falou, agora é a moda. Hoje você vai com a criança, ela entende que não é assim, então ela quer o outro sapato. Então criou um certo não, criou um grande conflito na casa dela. Então, para ela entendeu que organizar o quarto das crianças, o guarda-roupa das crianças e passar essa rotina para as crianças, ensiná-las a ter um ambiente mais organizado, trouxe paz para ela. Tanto é que depois ela me mandou mensagem e falou assim, Rose, houve uma transformação tão grande aqui que até o meu esposo consegue trocar as crianças. Quer dizer, era só eu, né? E depois passou mais um período de tempo, eu entrei em contato, perguntei, e aí como tá as coisas, né? Tá conseguindo manter? Ela falou, Rose, até as crianças estão aprendendo a devolver as coisas no lugar. Até as crianças agora se trocam sozinha. Então, na hora que eu falo, meninas, tá na hora de descer, tá todo mundo pronto. Ela falou assim, então, saiu do ombro dela, mãe, a carga, né, de ter que fazer tudo. Acordar, preparar o café, trocar as meninas porque não sabiam onde estavam as coisas, colocar o sapatinho, pegar as mochilinhas, levar até o carro e ir para a escola. Então, pensa como o dia dessa mulher já começa com um nível de estresse altíssimo, né? Ela falou assim, Rose, todas as vezes que o despertador tocava, meu coração acelerava. Porque ela sabia O caos que que estava por ia, vir, né? exatamente, vai começar tudo de novo, aí amanhã de novo. Então, a importância da organização, eu tenho que analisar a minha vida, a minha rotina, né? O que a falta dela está me tirando, o que a falta dela está trazendo para dentro da minha casa, do meu lar, da minha vida, né? Então, cada pessoa vai ter ali o seu sonho tirado, o seu estresse, né? Cada um vai ter o seu estresse. Então, o quanto você está disposto a conviver com esse estresse todos os dias? Então, é a partir daí de eu fazer essa análise e verificar isso, eu consigo dizer o quanto isso é importante para mim, o quanto eu quero isso. Eu mesmo posso dizer que eu não consigo viver sem organização. Eu sou organizada em todos os sentidos. Por quê? Eu tenho um bebezinho de 10 meses. Se eu não fosse uma mulher organizada, eu acho que eu não conseguiria nem fazer comida. É verdade. Porque delega muito tempo. Então, eu diria que hoje a organização, ela muda a vida de uma mãe. Ela muda a rotina de uma mulher, porque eu não tô, como que eu posso falar? Falando que homem não faz nada, mas a mulher, a gente tem muitas tarefas, né? Concorda, Daiane? A gente tem Eu muitas concordo. tarefas. Né? Você tem que cuidar da casa, você tem que trabalhar fora, você tem que educar os seus filhos, cuidar dos seus filhos, você tem que ir levá-los para a escola, levar no médico e manter a rotina funcionando. A Funcionando. comida A comida tem que estar lá dentro do armário, porque se você não tiver o controle, né, da despensa, da lista de compra, se você não tiver essa organização, né, o que tem hoje para cozinhar? Eu vou fazer isso, mas tem na despensa? Eu criei um hábito, uma organização de ir às compras, saber o que eu vou cozinhar hoje à noite, essa semana. Eu já criei a minha lista do que eu quero comer, então eu já vou ao mercado, compro exatamente ali o que eu preciso para aquela semana. Então tem a organização de tempo, organização nutricional, porque eu sei o que eu vou cozinhar, e tem a questão financeira lá que você vai gastar exatamente o que você precisa, você não vai comprar besteira no mercado. Então, veja a quantidade de benefícios que a organização ela traz para o dia a dia da gente. Então, qual é a importância? Você tem que analisar o tanto que você precisa disso na sua vida. Oi, Exato. Dai, tudo bem?
Minhas alunas entrando aqui, gente, obrigada, Roseli, um forte Sejam abraço, bem-vindas, meninas. sejam todas bem-vindas, oh, coisa lindas, sejam Olha, todas bem-vindas. a Regiane aqui, que é a senhora minha mãe, comentou aqui, eu arrumo, só que não consigo manter sempre. Sempre me achei bagunceira. Olha lá. Ela até Talvez, tenta arrumar as coisas delas, mas ela sempre se acha uma pessoa muito bagunceira. aí eu diria porque talvez falta um método. De Lembra que a gente acabou organização, de... né? Exatamente. O que a gente acabou de falar? Que a organização, você usa técnicas e métodos. Então, essas técnicas que a gente usa, elas vão te auxiliar a manter o ambiente organizado. Né? Eu vou dar um exemplo de uma ferramenta que a gente usa. Se o seu dia é muito corrido e você não tem muito tempo para ficar caprichando numa gaveta, eu indico para esse tipo de pessoa que tem uma vida muito corrida a usar a colmeia organizadora na gaveta. Então ela faz uma dobra simples e encaixa. E naquela correria do dia a dia, ao pegar uma peça, não vai bagunçar as outras. Então ela vai conseguir manter essa gaveta organizada. Entende? Então, não é que você seja bagunceira, talvez que você use um único dia para arrumar. Aí você Exato. pega lá o dia inteiro, arruma o guarda-roupa. Só que não tem uma ferramenta, não tem um método no dia a dia que vai te trazer esse auxílio para manter o ambiente organizado. Você Exatamente. entende? Então, É. seria isso, Dani. E aí já entra aqui para a próxima pergunta que eu queria perguntar para você, né? Sobre como se manter organizada. A gente já puxou aqui a pergunta que eu É, queria fazer. a gente está em qual pergunta? É que É, eu anotei aqui no meu caderninho. a gente Como está em. ser organizado? Não, desculpa. Por que ser organizado? Acho que a gente já até falou, É, né, do nosso papo aqui. sim. Então, por que eu tenho que ser organizado? Para ter uma vida mais produtiva, para ter agilidade naquilo que eu faço. E quando eu tenho um ambiente organizado, o meu cérebro, isso é científico, né? Quanto mais informações os meus olhos captam, mais ele trabalha tentando resolver aqueles porém ali que estão na tua frente. Então, se você tem um ambiente organizado e tem menos poluição visual, o teu cérebro trabalha melhor, você consegue focar na atividade que você está fazendo. Se você está estudando, você foca no seu estudo. Se você está conversando, você foca naquilo que está fazendo. Se você está fazendo comida, você foca na comida. Agora, se está aquela desordem, então você começa a sua cabeça. Você está fazendo comida, mas você está pensando, mas eu tenho que lavar roupa, mas eu tenho que dar banho na criança, mas eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que fazer aquilo, aí tem que varrer a casa, tem umas roupas ali amontoadas ali. Então, o teu cérebro fica ali o tempo todo tentando criar soluções, né? Então, a importância da gente ser organizado, a gente querer estar organizado e ter um ambiente organizado, é para que a gente tenha essa fluidez na vida, produtividade, agilidade e a conclusão de tudo isso traz o quê? Os frutos, né? Se eu foco no meu trabalho, eu vou entregar um ótimo trabalho. Se eu não Uhum. consigo focar no meu trabalho, por exemplo, se eu estou numa mesa bagunçada, muita informação, eu vou entregar um serviço, um trabalho meia boca, por mais esforço que eu tenha, né? Então, aqui a gente consegue entender que traz para a nossa vida mais qualidade. Porque se eu estou menos estressada, né, tem menos hormônios tóxicos no meu corpo, eu produzo mais, né? Eu produzo outros hormônios que vão me ajudar ali a ter qualidade de vida em todos os sentidos. Exatamente. Muito bom. E a próxima pergunta que eu separei é por que é tão importante a gente focar na organização dentro do nosso lar, das nossas casas? Porque tem uma casa organizada, posso deixar ela por último? Pode deixar? Pode sim. Então vamos lá, vamos fazer uma pergunta aqui. Arrumar é diferente de organizar, Rose? Sim, são dois verbos parecidos e que muitas pessoas confundem com a arrumação. Tanto é quando uma pessoa vai contratar uma personal organizer, eu já ouvi muito isso, tá?
quanto tempo leva para você fazer essa arrumação aqui no meu closet? Eu falo, 2 a 3 dias. Nossa, você vai levar tudo isso para dobrar as roupas? Você entende? Então aí começa a confusão, né? Eu não vou arrumar o seu guarda-roupa, eu vou organizar. Então vamos entender aqui. A diferença do verbo ali, da ação organizar para arrumar, a gente já começou a falar lá no começo, certo? Quando eu organizo, eu penso. Eu penso no quê? Por que que eu vou colocar aquele objeto ali? Para que eu vou colocar ali? Qual é a função dele ali? E assim eu vou definindo uma casinha para cada objeto, para ele morar ali. E essa definição desse objeto neste lugar não é aleatório. Ele é pensado. A gente observa a rotina daquele ambiente. Eu vou usar esse objeto aqui, né? Quantas vezes eu uso isso? Então, quando eu pego um objeto na minha mão, eu vou pensar quem vai usar, quantas vezes usa, para me definir o lugar, se vai ficar no lugar mais alto, mais baixo. Então, quando eu faço uma organização, eu planejo, eu faço um projeto. Então, eu defino um lugar para cada coisa. Então, cada coisinha, nem que seja um clipe, nem que seja uma caneta, é pensado. É pra tudo quê? pensado. Na Tudo funcionalidade, né? Do meu dia a dia, do meu cotidiano. Exatamente. Ou, no caso, quando a gente vai até o cliente, a gente pensa no como é usado no dia a dia para ele, né? A gente faz Não no meu caso. Exato. Entendeu? Então, quando eu pego uma caneta, a minha caneta eu uso de um jeito para uma coisa, você usa a sua caneta num outro ambiente, numa outra coisa. Então, não é algo que se repete em cada casa. Então, a organização, ela é conectada com a rotina da pessoa, com os hábitos da pessoa, né, para que a gente possa criar uma casinha para cada coisa e que essa casinha, ela venha ajudar a voltar tudo para o seu lugar. Então, quando eu organizo um ambiente, cada coisa recebe o seu endereço. Então, por mais que ele saia do lugar, ele sempre vai ter um lugar para voltar para a casinha, né? É igual quando a gente sai de casa, a gente vai em vários lugares. Vou no mercado, vou no banco, vou na escola, vou no parque, vou na academia, mas eu sempre volto para o mesmo endereço. Então, quando eu organizo, eu faço exatamente isso com os objetos. Exatamente. Eles vão sair, vão ser usados, vão ser largados na sala, vão ser largados no banheiro, mas sempre vai ter aquele hábito de voltar tudo para o seu lugar. E aí a casa se mantém arrumada. Exatamente. Entende? Organizada e arrumada. Agora, quando eu não pratico organização e eu só arrumo, isso significa o quê? Que eu estou tentando deixar o ambiente mais arrumado, mais bonito, esteticamente falando. Mas não é algo pensado. Né? Já recebeu uma visita em casa que você passa o olho assim na casa, começa a esconder tudo? Joga tudo pro quarto, fecha a porta. Tudo pro quarto. Exatamente. Tá tudo arrumado. Essa é a verdadeira definição para arrumar. Né? Quando eu arrumo, eu não penso aonde eu vou colocar. Eu simplesmente quero o ambiente mais limpo, com menos poluição de coisas. Então, eu posso colocar em qualquer gaveta, eu posso guardar em qualquer lugar. Então, o que acontece quando eu tenho um ambiente arrumado? Parece que está tudo perfeito. Só que na hora que surge a necessidade de usar daquele objeto, aonde está? Né? Quantas vezes eu cheguei na casa de um cliente que tinha 2, 3, 4 tesouras? Aí você vai abrindo as gavetas, vai achando. Um monte de isqueiro, um monte disso, um monte daquilo. Por quê? Não tem uma casinha, não foi definido. Não foi definido um lugar para aquele objeto morar, então guardou em qualquer lugar. E a gente esquece. Se a gente for deixar tudo pela nossa memória, a gente não lembra de tudo. Não lembra. Né? E aí fica mais fácil a gente ir lá, comprar um novo, trazer para casa, arrumar em qualquer lugar e ficar nesse ciclo. Exatamente, do que você ficar procurando, porque procurar gera o quê? Estresse. Fica nervoso, pode até trazer brigas dentro de casa. Sim, aonde você guardou isso? Você que guardou, foi você que usou por último.
Né? Então, a Exatamente. gente já começa a observar como é importante a organização. Então, quando você organiza uma casa, a prática de arrumá-la é muito mais fácil. Você já tem definido um lugar para cada coisa, então arrumar é algo que a gente tem que fazer todos os dias. Por exemplo, eu tenho um bebezinho. O quarto dele é tipo uma brinquedoteca. Então, toda hora que você vai lá, tem muita coisa fora do lugar. Porque ele Sim. abre aqui, joga ali, pega ali, joga ali. Então, no final do dia, depois que ele dorme, o que que eu faço? Começa a Vou organizar lá, tudo na porque casinha. tudo tem uma casinha. Então, eu pego a bola, põe no lugar da bola, pego os brinquedinhos de montar, põe dentro da gavetinha. Então, tudo vai voltando ao seu lugar. A prateleira lá dos bichinhos. Então, tudo volta para o seu lugar. Então, e é rápido. Eu não levo lá meia hora, uma hora organizando, porque eu sei exatamente onde estão as coisas. Eu ajunto tudo e vou lá devolvendo os seus lugares. Então, isso traz para mim uma agilidade, uma praticidade, né, para o meu dia a dia. Então, leva isso para as outras partes da casa, para as outras áreas da nossa vida, né? Então, quando você tem um ambiente organizado, fica fácil arrumar. Quando você só tem arrumado, você sempre vai ter esse momento de estresse, de perda, e não é perda só financeira, mas perda da parte emocional e do equilíbrio e da paz da sua casa também. Exatamente. E aí, isso vem, você falou, né, do desequilíbrio, do estresse, e eu ia falar isso para você, né? O que a falta da organização nos traz no dia a dia, né? Nos tira, né, do nosso Rouba, dia, né? as emoções que a gente sente pela falta da organização. E a falta da organização, a gente já deu vários exemplos aqui, mas eu quero focar em uma parte, tá? Ela pode trazer falta de foco, brigas, perda financeira, porque você perdeu uma coisa, né? Vou estar dando um exemplo de falta de organização de uma das minhas clientes, tá? Ela me chamou para organizar os documentos dela porque ela era presidente de uma empresa na América Latina, presidente da América Latina. E foi feito lá uma convocação assim inesperada de uma reunião e ela tinha que ir para o México. Aí ela foi procurar o passaporte dela. E Cadê o nós, passaporte? Ela não não, lembrava onde estava. Ela disse que abriu todas as bolsas dela. Ela tinha muita bolsa. Ela jogou todas as bolsas no chão, procurou, abriu um monte de gaveta e não encontrava o bendito passaporte. E ela perdeu essa reunião. Ela fez a reunião, na época não existia essa coisa de conferência online como tem hoje, né? Isso foi logo lá no início da minha carreira. Então ela fez tudo por telefone, né? Então ela teve um prejuízo muito grande. Pensa, a presidente não esteve presente na reunião. E era um problema sério lá que ele tinha que resolver. Então ela me contratou para organizar esses documentos e a parte do escritório dela. E a gente encontrou dentro de uma bolsinha. Sabe essas carteirinhas de mão pequenininhas? pequenininhas. Então ela colocou dentro, não sabe por que colocou dentro, e estava dentro de outra bolsa. Então ela abriu a bolsa, mas não abriu a carteirinha. Nem imaginou que estaria lá. Exatamente. Então olha a perda que ela teve. E não foi só perda de uma reunião, né? Ela perdeu ali a admiração dos funcionários, né? Sim, Foi uma perda, assim, na área profissional dela. Imagina como que ela ia encarar agora as pessoas que ela liderava, né? é. Poxa vida. É uma perda muito significativa na parte emocional dela também, né? Então, quando você não tem um hábito de organizar, não se organiza, e tem até aquela fala lá, eu me acho na minha bagunça, né? Você fala, eu me acho na minha bagunça, não mexe aí não, que é muito famosa, né? A desculpa para não se organizar. Então, a falta de organização, ela traz muitos malefícios para nossas vidas. E eu quero focar só em um hoje, né? Porque são muitos. Né? Eu quero focar no estresse que a falta de organização traz para a nossa vida. Eu dei o exemplo agora da cliente com o passaporte e da mãe com as crianças pela manhã. Então, Hum, imagina você acordar já com esse nível de estresse altíssimo. Eu até anotei aqui, ó. Quando a gente fica estressado, o nosso corpo, ele produz dois hormônios. O hormônio que ele produz é o cortisol e a adrenalina. Não, são três, desculpa. E o noradrenalina. Agora fala, Rose, o que essas coisas fazem comigo?
a ciência descobriu que esses hormônios são altamente tóxicos. Então, nós mesmos estamos produzindo algo que vai trazer algo muito ruim para o nosso corpo. Então, quantas pessoas estão ficando doentes sem saber que ela mesma é a causa disso? É verdade. Por ela viver num ambiente de estresse constante, porque se você já acorda estressado, o seu dia inteiro vai ser estressante. Porque o nível desses hormônios estão alto, então qualquer coisa que aconteça fora do seu controle durante o dia, você vai estressar mais um pouco, mais um pouco. Então, no final do dia, já imaginou a quantidade desses hormônios tóxicos no nosso corpo? Agora, imagina isso se repetindo várias vezes por dia, por semana, por mês e por ano. É aí, né, que é onde entra a maior doença que está tendo hoje em dia, né? Que é a ansiedade, a depressão. Ela vem tudo através desses hormônios que nós mesmos Exatamente. estamos, né? E, inclusive, esses hormônios, eles são achados no corpo de quem está com depressão. De quem está em obesidade, daquela parte mais altíssima. Já é agravante. Diabetes. Esses hormônios desencadeiam o desequilíbrio da insulina e causa a diabetes. Já pensou? Eu tô com diabetes e não sei por que eu tô com diabetes. Ah, é genético. Não é só genética. Né? É o seu dia a dia, a qualidade que você tem. Quer dizer, a qualidade que você não tem de vida. Né? Sim. Traz a hipertensão e taquicardíaco. Quantas pessoas sentem que está com problemas de pressão e não sabe por quê? Pode ser algo genético? Pode. Pode ser trazido por outro fator? Pode. Mas o nível, né, os estudos feitos, né, na Universidade de Nova York comprovaram que essas doenças, a maioria delas são desencadeadas pelo alto nível de estresse. E eles perceberam nas pesquisas que eles fizeram que as casas mais bagunçadas, as pessoas tinham um nível maior desses hormônios no sangue. Né? Ela não precisa nem mostrar que está estressada. Só dela estar num ambiente desorganizado, o corpo já produz. Então não precisa gritar, não precisa se arrancar os cabelos, não precisa chorar para estar estressado. Tá? Nós choramos, gritamos, esperneamos, brigamos quando o nível já está altíssimo. Né? Então ele vai subindo gradativamente e a bagunça ela é o maior causador do estresse. Então veja só o que nós estamos fazendo, o que nós podemos fazer com o nosso corpo sem perceber. Né? Então a principal causa, né, da falta de organização, que eu sempre costumo falar nas minhas palestras, eu foco isso para as minhas alunas. Quando eu sento com a minha cliente, né, para falar com ela, eu trago isso à tona, porque é questão de qualidade de vida. Então, quando a gente está falando aqui de organização, a gente não está falando de luxo, simplesmente para ter um armário, um guarda-roupa bonitinho, né? Com os cabidinhos todos bonitinhos, as dobras todas iguais. A colmeia, todos os organizadores, não tem nada a ver com isso. Não é isso. Então, o foco da nossa profissão é levar essa qualidade de vida que a gente, vivendo nessa sociedade que tudo é urgente, tudo é para ontem, né? E a gente quer resolver tudo em um único dia. Então, a gente está trazendo esses malefícios para a nossa vida. Então, se você já tem uma vida corrida, mas se você tem uma casa organizada, então essa carga ela fica muito mais leve quando você chega em casa. Exatamente. Por exemplo, a minha vida aqui é corrida por conta do bebê, né? Eu amamento, então de 2 em 2 horas ele quer mamar. Sim. Então, se você for pegar o meu tempo de 24 horas, a maior parte do tempo eu estou amamentando. Então, o que me sobra para cuidar das outras coisas? Então, se eu não tiver essa organização, se a minha casa não fosse organizada, ela estaria de perna pro ar. Eu não saberia o que fazer. Então, quando ele está dormindo, é a hora que eu estudo, é a hora que eu trabalho, é a hora que eu falo com as minhas clientes, é a hora que eu faço live. Nesse momento ele está dormindo. Certo? Então, eu consigo colocar minha casa em ordem em meia hora. Então, eu vou
cômodo por cômodo, o que está fora do lugar, né? É uma caneca, uma toalha, um sapato que ficou ali, uma bolsa, então eu vou pegando tudo e vou devolvendo para o seu lugar, né? E outra coisa que eu quero falar aqui, Dai, que eu acho muito importante, que a organização não é uma coisa engessada, que você vai organizar e ela vai ficar lá, E vai para ser ficar. como se fosse uma vitrine de loja. Não, a organização, por ser um hábito, ele tem que ter manutenção diária. Isso não significa que você vai ser a louca de que não rela aqui porque eu organizei. Eu já guardei aqui, não mexe, né? Não vamos A gente ter tem que entender que tem vida. porque às vezes a pessoa, ela sai da desordem, ela tá aqui num ambiente super desorganizado, e aí ela começa a criar esse hábito de organização. E aí ela se torna escrava da organização, porque ela quer Isso tudo pode ali acontecer. perfeito. Ela acha que porque ela colocou aquela xícara naquele cantinho, ela não pode sair dali, ninguém pode relar, e não é assim, né, Rose? A É gente, igual ela limpar a casa, né? é, Quando ninguém entra aqui. estão passando pano, tá proibido. E não é assim, não é Não dessa é? forma. Eu vou precisar ir lá e repor de novo no lugar, eu vou precisar tirar, eu vou precisar colocar, e tá tudo bem. Porque se ela tem um lugarzinho próprio para ela, então tá tudo bem tirar do lugar, tá tudo bem as crianças brincarem com os brinquedos, né? Vamos voltar lá na questão das crianças, tá tudo bem brincar, porque cada brinquedinho tem a sua caixinha, você pega ali um cesto organizador, junta tudo se tiver espalhado pela casa, que isso é uma coisa que eu faço. Meus meninos já correm a casa inteira. Então, pensa, é a casa toda com um brinquedo pela casa. Então, eu pego o meu cestinho, vou juntando tudo, chego no quarto deles e vou só devolvendo cada um para sua caixinha e pronto. Tá lá, Isso tá não leva organizado. nem 15 minutos, né? É, exatamente, sem estresse, sem nervoso. Eu já fui essa pessoa escravizada pela organização. Eu queria manter tudo organizado e ninguém podia tirar mais 24 nada. horas. Nossa, tinha uma coisa que eu queria morrer, era organizar a minha cama, arrumar a minha cama e minhas crianças virem pular em cima. Meu Deus, eu queria. Olha, foi uma libertação. Sim, E quando você entende que o que é mais importante não são as coisas, são as pessoas, então você fica um pouco mais leve, né? leve. Minha casa está organizada, deixa as crianças brincar, né? O que você pode aliviar um pouco a bagunça que eles causam é quando terminar, vamos junto com a mamãe guardar, né? Exatamente. Você mostrar para eles, começar desde cedo a mostrar. Pode tirar do lugar? Sim, pode. Brinca à Pode. vontade. Mas agora é hora de guardar. Vamos guardar? Né? O meu bebê, o meu bebê ele já pega as coisas e fica enfiando assim, guardando, Olha sabe? só. Que Por bonito. quê? Porque ele fica vendo o que eu faço. Então, tem dias que ele não tá dormindo, eu já vou guardando, né? Porque é a hora dele dormir, é a hora da mamada. Então, ele tá ali sentadinho no tapete ali no quarto, eu já vou guardando. Às vezes até tira alguma coisa fora do lugar já, mas depois eu pego no colo e guardo a última coisinha. Mas ele tá sempre presenciando esse meu hábito de devolver as coisas pro lugar. Então, eu sempre vejo ele lá tentando pôr as coisas dentro das caixas, tentando encaixar as coisinhas assim, sabe? Então, a gente precisa ter essa cabeça, eu quero ser organizado, isso não vai ser pesado, né? A maioria das pessoas tem um certo tabu, tem uma resistência em relação, quando a gente fala em organização, por achar que a nossa casa vai estar engessada, não pode mexer em nada, né? Não é bem assim. Você vai ter uma baguncinha na sua casa. As coisas vão sair do lugar. A diferença está em a agilidade que você vai ter ao devolver essas coisas. Você não vai, Exatamente. é muito mais rápido, né? Cuidar da sua casa, praticar o hábito, arrumar a casa depois dela ser organizada, vai valer a pena. É, Eu digo Valéria. isso por certo. Certo. E Bom, acho que eu respondi tudo, né, Dai? eu acho que você respondeu tudo sim, Rose. Até Foi. A a última pergunta. última pergunta, exatamente. Por isso que eu queria deixar lá por fim, porque seria o fechamento, entendeu? Entendi. Então, resumindo aqui tudo que a gente falou. Organização é hábito. Qualquer pessoa pode aprender a organizar. Para ser organizado, não precisa ter aquela neura de ser perfeito. Tem que fazer sentido para você, sentido para sua rotina.
né? Eu sempre falo isso para minha cliente. Ai, Rose, mas eu não vou conseguir dobrar como você. Eu falo, eu dobro assim porque eu faço isso há anos. Então, Isso. e praticamente todos os dias. Então, conforme você vai fazendo, vai o quê? Aperfeiçoando. Então, naturalmente a minha dobra vai saindo perfeita. Por quê? É algo que eu faço toda hora. Eu falei, mas você não tem que colocar isso na sua cabeça. Não é isso que a gente está buscando, dobra perfeita. A gente está buscando funcionalidade. Que a sua rotina venha a ser prática. É isso que eu sempre falo para meus clientes, praticidade. Então, transforma um novo hábito na tua vida. Traz esse novo hábito de organização, sem a neura de ser perfeito, para que você venha ter praticidade, agilidade, paz e que você venha realmente ter tempo para fazer o quê? O que realmente importa. Né? Como é gostoso você sentar no chão e brincar com seus filhos. Exatamente. Né? Como é gostoso você sentar e assistir um filme com a tua família. Ou sentar simplesmente na mesa. Quantas pessoas hoje não sentam? Né? Quantas pessoas não fazem mais as refeições juntas por falta de tempo? Né? Cada um faz uma coisa separada. Então a gente tem que buscar o quê? Que a organização ela venha trazer para a minha vida tempo para que eu venha gastar esse tempo em realizar os meus sonhos, a estar com pessoas que eu quero estar, a viver a vida que eu quero viver e não ser escravo de coisas. Quantas mulheres a gente vê hoje que são escravas das coisas, trabalham a semana inteira e passam o resto das suas folgas casa. É verdade. Né? A casa não está organizada. Então, o hábito não. A prática na hora de arrumar se estende por horas e horas. Ao contrário, se você tiver uma casa organizada, vai ser muito mais rápido arrumá-la. Né? Vai ser mais rápido guardar uma louça, vai ser mais rápido guardar uma roupa, vai ser muito mais fácil em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então é isso, daí. Rose, muito, muito obrigada mesmo por essa participação aqui na live. Foi assim maravilhoso. Eu tenho certeza que você ajudou aí a esclarecer muitos pontos, muitas chaves aí na mente dos pessoal que está aqui com a gente, tá? Eu agradeço do fundo do coração por você ter aceitado e ter feito parte aqui dessa live. Se alguém quiser trazer alguma perguntinha, acho que a gente tem 10 minutinhos ainda. Tem? Gente, manda aí pra gente alguma perguntinha, alguma dúvida, alguma coisa não ficou claro para vocês. Bom, acho que ninguém tem perguntas. Então, Dai, obrigada pela oportunidade de poder compartilhar um pouco do meu conhecimento. Espero que esse pessoal aí que está se preparando para a semana da organização do guarda-roupa venha aí arrasar. Venha arrasar aí no seu guarda-roupa. Que elas venham dominar realmente, que elas dominem o guarda-roupa delas, não o guarda-roupa dominar a vida delas. É isso que eu espero. Exatamente. Obrigada a todos que participaram, que entraram, minhas alunas, minhas colegas aí de trabalho, Mari, quem mais esteve aqui? Patrícia, Fabiana, bastante gente travou aqui. Eita. Obrigada, Mari, beijo. A Mari disse que amou a live de hoje. Ó, depois você chama a Ana, tá? A Ana Silva. Essa é a aluna sua, dá uma chamadinha nela lá. Tá bom. Gente, obrigada, uma ótima tarde para vocês. E se ficou alguma dúvida, talvez não, a dúvida não apareça agora, talvez a dúvida chegue depois. Sim, é verdade. Né? Pode estar mandando pra gente aqui, Alguém perguntou o quê? Perguntou como que faz para ser sua aluna, Rose. Ah, muito fácil. A coisa mais fácil do mundo, gente, ser minha aluna. Para ser minha aluna, é só me chamar lá no direct que eu instruo vocês como está entrando, comprando aí o meu curso de organização, tá? E já que estou falando do meu curso... Pode falar, Rose. Aproveite que essa semana a gente está entrando, vão ser 2 semanas, praticamente um mês inteiro intenso, onde eu vou estar falando sobre a importância da organização. Vamos falar sobre a semana da Personal Organizer, como ser uma Personal Organizer, como atuar na profissão, né?
e vou contar aí os mitos, né, que tem aí sobre a profissão e também as coisas maravilhosas que é ser uma personal organizer. Então, se você quer ser minha aluna, me chama no direct no meu Instagram, que eu vou estar conversando com você e te instruindo certinho, É ok? isso Um grande aí. abraço a todas. Amei participar aqui, Beijo, né? Rose, muito Um obrigada. beijo. E a gente se vê por aí, Dai. Pode Beijo. deixar, a gente se encontra. Beijo, beijão, Tchau. obrigada, tchau.